Olá, excelente tarde para você, seja muito bem-vindo à Rede Internacional de Televisão, esse é o Hit Spots, 1h30 da tarde, em cima, 1h30 está cravado, vamos ao vivo até as 2 horas da tarde com muita informação, a sua participação, crítica, sugestão, muita coisa legal no programa de hoje. E é claro que tem Copa do Brasil amanhã, mas antes a gente tem uma entrada toda especial de Rogério Voltan. A gente quer saudar aqui o River do Piauí, que vai para a Série C. É mais um componente da Série D que vai para a Série C. E o Tupi de Minas Gerais, lá de Governador Valadares, está subindo da C para B. Os times que conseguiram ontem o acesso nas suas respectivas divisões de acesso aí da D para C, da C para B. Então, parabéns ao Tupi e também ao River do Piauí. Vamos começar o programa então, direto com o link aqui do Hit Esportes. Aí você pergunta, cadê Rogério Voltan? Ele está ali, ó. Está ali no lugar ensolarado, bonito. Boa tarde, Rogério Voltan. Estou sabendo que o link hoje é todo especial, falando um pouco de Paralimpíada e, por que não, de Olimpíada também. O senhor que comprou 10 horas da manhã, mais de 120 ingressos. Para que tudo isso, Rogério Voltan? Um CPF, o senhor comprou 120 ingressos para a Olimpíada do ano que vem. Boa tarde, o senhor está onde para falar de Paralimpíada, superação e tudo mais aqui no Hit Esportes, meu amigo? Muito boa tarde, Anderson Chene. É verdade, estamos aqui, ó, na pista de atletismo do SESI. Pedi para o Fraguinha aqui, nosso cinegrafista, mostrar um pouquinho essa pista. De manhã ela estava lotada, mas pelo horário, muito sol, agora os atletas estão descansando para daqui a pouquinho voltar aqui e continuar treinando. Eu estou aqui com um atleta que estava treinando também, ele é o Renato Nunes, velocista, também em salto de distância, é um para-atleta. Tudo bem, Renato? Conta um pouquinho aí da sua história, da sua superação hoje que você é um para-atleta. Boa tarde a todos, meu nome é Renato. Bom, a minha história começa depois de um acidente de trabalho, né? Tive um acidente grave de trabalho há 10 anos atrás e todo o processo começou meio que sem querer, né? Como processo de reabilitação. Comecei fazendo caminhada, corridas de rua e me encontrei com o SESI em 2010, onde me ofereceram essa oportunidade de se tornar atleta de alto rendimento. Bom, e olha só, tem uma história interessante, o Renato, a gente estava conversando um pouquinho antes, ele, apesar de ser um atleta de rendimento, um para-atleta, continua trabalhando no metrô? Sim, continuo trabalhando no metrô. Tenho uma carga horária, tenho 2 empregos, na verdade, eu trabalho no SESI e no metrô de São Paulo, na oficina de Jabaquara, e eu toco essas 2 carreiras com muita dignidade e com muito empenho, né? Agora, você está com a sua perna que te ajuda a correr aí. Conta um pouquinho dela aí pra gente. Sim, essa a gente chama de lâmina de corrida, né? Todos os atletas amputados de membro inferior se utilizam desse equipamento para poder estar exercendo a sua função de atleta. Essa lâmina é uma das maiores tecnologias que existe no mundo, né? É uma lâmina que te dá uma condição de corrida e de passada muito boa. Depois que eu conquistei essa lâmina, assim, depois que eu adquiri essa lâmina, eu tive um rendimento incrível e a cada tempo, a cada ano, as minhas marcas estão melhorando cada vez mais. Você é quase um recordista, é isso? Sim, eu estou a 3 milésimos do recorde brasileiro. 3 milésimos? 3 milésimos segundo do recorde brasileiro, que é para onde a gente quer ir o ano que vem, quero bater o recorde brasileiro. Esse é o meu desejo, é meu sonho e tenho me empenhado muito na minha atividade aqui, no meu treinamento, para que isso aconteça. Eu vou continuar conversando daqui a pouco mais com o Renato, mas antes eu fiz uma matéria com o treinador dele. Vamos acompanhar então? Bom, e o técnico desses atletas é o Daniel Biscola, há muito tempo já técnico de atletismo? Já atuo há 13 anos com esporte olímpico e paralímpico, com atletas com deficiência, desde 2003 já trabalho com atletas. Fala um pouquinho desses 2 atletas que a gente está conversando. Bom, o Marco Aurélio, ele faz lançamento de disco, já participou das Paralimpíadas de Pequim, já foi medalhista nos Jogos Parapan-Americanos em 2007 do Rio de Janeiro. Já é um atleta bem experiente, já tem várias participações em eventos internacionais. O Renato, ele já é um atleta, embora ele já tenha 40 e poucos anos, ele já está no esporte paralímpico há 4, 5 anos, né? E está tentando conseguir vaga o ano que vem nas Paralimpíadas do Rio, principalmente na prova de salto em distância e nos revezamentos do Brasil. E como é trabalhar com atletas de alto rendimento para atletas, né?
Olha, eu tento observar em cada pessoa a capacidade que ela tem para fazer o esporte. Então, trabalhando com um atleta olímpico, que é o atleta sem deficiência e com deficiência, eu tento observar neles como se fosse da mesma forma, né? Lógico que tem algumas características específicas, alguns têm um histórico que levou à incidência da deficiência, né? Mas normalmente os que chegam para trabalhar comigo já numa fase posterior, já tiveram uma recuperação já legal da questão do trauma da lesão. Agora, não só com atletas do SESI, mas atletas do Brasil inteiro. O Brasil chega forte no ano que vem para o Rio 2016? Hoje está começando o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. Tenho certeza que agora no Mundial, boa parte dos atletas já vão disputar pódio. No esporte paralímpico, ao contrário do olímpico, o Brasil já é uma potência. A gente fica entre os 3 melhores países do mundo na disputa por medalhas. Então tenho certeza que o Rio a gente vai surpreender muita gente com a participação brasileira no Rio 2016. Tá aí então, vários atletas na Paralimpíada de 2016 e um desses atletas pode ser o Renato. Tá lutando para isso, né, Renato? Sim, treinando bastante, me dedicando ao máximo, tenho me empenhado, não só eu, mas como toda a minha família, porque não é um sonho só meu, é um sonho da minha esposa, dos meus filhos, se dedicando para criar essa possibilidade de representar o Brasil, que eu sei que tem muitos atletas querendo, mas eu não sei se tem alguém que queira mais do que eu representar o Brasil. Que legal, realmente é uma história de superação, Renato. Agora, me diz uma coisa, para você conseguir esse índice para estar no ano que vem, o que você precisa? Bom, um bom atleta, ele treina muito bem, se alimenta muito bem e descansa muito bem. Esse é o tripé de um atleta, é o que ele precisa para que possa ter um bom rendimento. E a gente está se dedicando o máximo para que isso aconteça. Eu sou muito bem assessorado aqui no SESI Santo André, através do professor Daniel Biscola, e junto com todo o corpo técnico, fisioterapia, a Tati, o Danilo, enfim, todos estão se empenhando demais, porque não é uma vitória só do atleta, tem um corpo junto que também vibra e chora quando nós perdemos e vibra com as nossas vitórias. Então, eu acredito que o SESI tem se dedicado demais com os seus atletas em todas as suas modalidades, e eu tenho me entregado de corpo e alma para que isso aconteça também. Daqui a pouco a gente vai conversar mais com o Renato. Vamos ver agora uma outra sonora que eu fiz aqui no SESI, que é o responsável, o gestor de tudo isso aqui, que é o José Montanaro, ex-jogador de vôlei. Vamos acompanhar. Bom, e quem cuida dos atletas de alto rendimento aqui no SESI é o José Montanaro, depois de tantos anos no vôlei, né, Montanaro? É isso aí, Rogério. Depois de 40 anos no vôlei de alto rendimento, além do voleibol de base, que eu continuo cuidando, eu estou aprendendo, na verdade, atletismo olímpico e paralímpico, ginástica artística e polo aquático feminino. Agora, como é trabalhar no dia a dia com esses atletas? É maravilhoso. Eu amo de paixão o que eu faço, é estar em contato o tempo todo com os técnicos, com os atletas, participar das estratégias, né, do trabalho do dia a dia. E, na verdade, a função de um gestor esportivo é ser um facilitador, é dar as melhores condições possíveis para que os atletas e os técnicos pensem somente, né, na modalidade, na competição, no treinamento, no desenvolvimento. Então, eu gosto muito disso. A gente vive ali vitórias, derrotas, né, lesões. E para mim, essas outras modalidades agora está sendo assim, um aprendizado maravilhoso. Bom, além do vôlei e do atletismo, quais são as outras modalidades aqui do SESI que você cuida? Aqui em Santo André nós temos o vôlei de base, que é o sub-15, sub-17, sub-19, o atletismo olímpico e paralímpico, a ginástica artística masculina e feminina e o polo aquático feminino. Então são modalidades assim bastante distintas, né? E os atletas também, então a ginástica e o polo aquático são bem mais jovens, o atletismo já são atletas adultos, tem os paralímpicos também, que é um aprendizado maravilhoso, pessoas fantásticas, os treinadores. Então eu estou realizado aqui no SESI Santo André. Bom, tá então José Montanaro, ex-jogador de vôlei, hoje é gestor aqui no SESI Santo André. Eu estou com outro atleta agora aqui do SESI, que é o Marco Aurélio. A especialidade dele é arremesso de martelo, é isso, né, Marco Aurélio? A minha especialidade é o lançamento de disco. Isso, né? Eu sou atleta aqui do SESI já há 13 anos, eu tenho a honra de estar aqui na instituição. Participei das 2 últimas Paralimpíadas, né? E a gente está aí trabalhando duro aí para tentar representar o Brasil na próxima. Aqui no Brasil, você é o melhor atleta nessa categoria?
Sim, eu sou o recordista sul-americano do lançamento de disco F44, né? É a deficiência na qual eu compito, com um lançamento de 49 metros e 33 centímetros. Esse é o recorde sul-americano. Eu sou há 10 anos consecutivos campeão brasileiro e já faz mais ou menos 6 anos que eu estou entre os 5 melhores atletas no ranking mundial. Agora conta um pouquinho da sua história de superação, né? Você teve um acidente em 2008, é isso? Isso, eu tive um acidente em 1998, né? Foi um acidente de moto, eu fui vítima aí do trânsito de São Paulo. Estava dirigindo, eu era motoboy na época, eu estava dirigindo uma moto e fui acertado aí por um caminhão. Foram quase 6 meses de reabilitação, fisioterapia, mas eu sempre tive comigo essa vontade de continuar vivendo, que eu sabia da gravidade do meu acidente, né? Graças a Deus, em 2004 o esporte entrou na minha vida, eu acredito como a maioria dos atletas paralímpicos, através da fisioterapia, da reabilitação, eu conheci a natação paralímpica e tive um convite do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro para experimentar o atletismo. E aí com 6 meses de prática eu já era recordista sul-americano. E um ano depois eu defendi o Brasil no PAN de 2007, 2 medalhas. Fui para a Paralimpíada de 2008, fui 8º colocado e depois fui para o Mundial, Paralimpíadas de Londres. Agora tive a oportunidade de ficar 6 meses correndo o circuito europeu. Estou de volta para o Brasil para concentrar junto com os meus companheiros e preparar para o Rio 2016. Agora, a prótese que você compete, que característica ela tem? E mais ou menos assim, para um atleta que queira fazer um esporte assim de alto rendimento, quanto mais ou menos ele pagaria numa prótese dessa? Bom, a minha prótese, como a do Renato, que foi dito há pouco, ela também é de fibra de carbono. A diferença é que ela não é uma prótese específica e alinhada para a corrida. Então, como eu faço as provas de lançamento, eu preciso de uma base maior, eu preciso estar com os 2 tênis, né? Então ela tem um encaixe, mas a ideia de dinâmica é a mesma da lâmina. É uma prótese de fibra de carbono para acumular energia e te lançar para frente. Era para o nosso volume de treinamento, que chega praticamente durante a temporada até treinar em 2 períodos por dia, fazendo 6 horas de treino. Então a minha prótese acaba tendo um desgaste mais rápido do que um paciente que só usa a prótese num trabalho, digamos assim, num escritório. Então ela tem um desgaste mais rápido, mas é um equipamento que dura alguns anos também. Em termos de valores hoje, eu acredito que uma boa prótese fibra de carbono, uma prótese alemã, uma prótese da Finlândia, vai chegar agora aqui a uns 20, 25 mil reais, até para a fase da nossa economia, e esses produtos são importados, né? Mas você tem algum tipo de incentivo, de ajuda de alguma empresa? Sim, então, eu tenho um apoio de uma entidade dos Estados Unidos chamada CAF, Challenger Athletics Foundation, que ela doa algumas próteses para os atletas aqui na América. A prótese que eu competi as Paralimpíadas de Londres foram doadas pelos americanos para mim, e eu tenho o apoio da IPO Brasil, que é a ortopedia do Dr. André, que faz toda a minha manutenção de prótese do Renato e ajuda outros grandes atletas aí do circuito brasileiro. Rio 2016, vaga garantida já ou não? Não, o esporte ele é momento, eu acredito que ninguém tem vaga garantida, a gente tem que estar matando um leão por dia. A gente, por incrível que pareça, hoje o esporte paralímpico do Brasil é modelo de exportação, tem muita gente vindo de fora para aprender com a gente, o nosso circuito é organizado, é disputado, é muita gente boa concorrendo pelas vagas, então vai ser briga até o último dia, mas eu vou brigar duro, eu quero minha vaga. Agora, para competir com os atletas fora aqui do Brasil, quais são os principais atletas nessa sua modalidade? Então hoje a gente tem o recordista mundial da categoria, é um norte-americano, né, o Jeremy Campbell, é uma referência também que é amputado como eu. A gente teve aí no Pan-Americano de Toronto, aí uma das provas mais fortes da história na minha categoria. Está chegando um trinitino muito forte, tem o inglês. Então hoje eu estou em 6º no ranking mundial. A gente tem aí o pessoal do Irã também, um atleta muito bom. A gente tem um cubano, então as provas ficam mais ou menos, a gente tem a maioria dos competidores na Europa e tem um americano e eu aqui na América, mas o grande flop, agora a gente tem o trinitino, mas os grandes competidores estão na Europa. Eu quero pedir para o Renato chegar mais um pouquinho aqui, o Renato que a gente conversou agora há pouco, também é velocista, atleta do SESI. Queria agradecer a participação dos dois aqui no Rede Esportes de hoje e deixar uma boa sorte aí para os dois e quem sabe no ano que vem os dois aí representando o Brasil. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, de ter podido compartilhar um pouco da nossa história. Com certeza não faltará esforço e dedicação de todos os atletas do SESI para que consigamos uma vaga
para representar o Brasil. Acho que representar o Brasil é o topo de qualquer atleta e todos nós sonhamos com isso e vamos dedicar com muito coração e com muito empenho para que isso aconteça. Parabéns, né, Marco, pela história de superação de vocês. Muito obrigado, como o Renato falou, né? Muito obrigado por você, até receber aqui você na nossa casa, aqui ver toda a estrutura, aqui no SESI, o esporte paralímpico levado a sério, com todo o profissionalismo, como qualquer outro lugar da Europa. Eu tive a oportunidade de viajar para fora e ver que a gente não está devendo nada para eles e não vai faltar força de vontade aqui na pista, aqui para representar bem o Brasil e o SESI. Legal. Boa sorte, então, para vocês. Shane, você vê aqui, ó, temos bons atletas aqui no SESI, tem tudo ano que vem para o Brasil, né, conseguir medalhas lá na Paralimpíada de 2016. Muito obrigado, Rogério Voltan. Boa sorte ao Marco, ao Renato. Parabéns ao SESI pela iniciativa, pelo acolhimento. E para toda a equipe do Link, muito bem comandado pelo Ronaldo Ferreira, grande Eliezer, o papai ainda está curtindo folga com o bebê. José Fraga, o homem que filma, é o homem da Era do Gelo. E também o Edgar Araújo, o homem é uma sensibilidade tremenda. Então é isso, temos que apoiar os esportes olímpicos e paralímpicos. O Brasil é uma potência, sim, quando se fala em Paralimpíada. Está vendo a dificuldade que cada um enfrenta? E não é fácil treinar 6 horas por dia para lançar o disco. Tem uma prótese que custa em torno de 20 e 25 mil reais. Se não tiver incentivo, complica. E o que eu lamento é que muitos estados, a Rede TV pega no Brasil e no mundo, mas principalmente no Norte e no Nordeste, não tem estrutura nem para o esporte normal, para o atleta de alto rendimento normal. Imagine o paralímpico. Então é isso que a gente pede para as autoridades olharem um pouco mais. Se bem que esse país tem tanta corrupção que não adianta nem ficar pedindo, porque cada dia a lama vai para debaixo do tapete. É o seguinte, amanhã tem Hit Spots também fora do estúdio. Vamos falar um pouco da rodada da Copa do Brasil. Hoje falando bastante de Paralimpíada, tem Olimpíada. Hoje pela manhã, a última carga de ingressos disponível ali para quem quiser entrar na internet para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Olímpicos e Paralímpicos também. Aí você fala, não, é um país sério. Tem gente que duvida. Cada CPF, eu brinquei com o Voltan no começo, aqui da entrada, uma pessoa, por exemplo, pode comprar 120 ingressos, quer dizer, tira a possibilidade de outras. E são ingressos caros, então é complicado. Ó, daqui a pouquinho nós vamos falar de futebol, a sua participação. Tem uma foto lá no Facebook, viu, João Capellini? Lá do Rede Esportes, dá uma olhada lá, porque descobriram onde está o sósia do Paulo Guerreiro, que não está jogando no Flamengo do Nilson e por isso que o Flamengo está numa situação complicada. Então, rápido intervalo, a gente volta já já com o Rede Esportes.